Olá, meu querido irmão, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal do nosso irmão Alberto Lírio. Está um pouco aí turvo a minha face aqui, mas é devido à sombra. Eu procurei essa posição justamente para ficar melhor no que diz respeito à sombra. Eu estou aqui no mesmo local que eu gosto de vir sempre para fazer uma meditação, fazer uma busca por conhecimento, por entendimento da parte do nosso Criador. Meus queridos, nós temos aqui o seguinte: eu preparei um estudo no que diz respeito àquilo que a gente sempre está falando. Quando Paulo ele menciona aqui, em Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o 10, Paulo, ele diz o seguinte, ele fala assim, admire-me, a partir do versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas, admiro-me tão depressa que estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele disse assim, o qual não é outro, mas há alguns. Paulo faz questão de dizer que não é outro, mas ele fala assim, mas há alguns que vos inquietam, querem transtornar o evangelho de Cristo. E Paulo diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, ou seja maldito, seja amaldiçoado. Presta atenção no versículo 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Meus queridos, ele diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu não recebi de homem algum, eu não recebi nem aprendi de homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Meus queridos, olhando essa palavra e dando crédito a ela, quem estava indo para outro evangelho? Significava que muita gente estava abandonando os ensinamentos de Paulo sobre o evangelho da incircuncisão e estavam voltando ao evangelho da lei de Moisés. Se você analisar, se você é um bom exegeta, se você é um bom hermeneuta, você vai observar que nesses textos bíblicos, então, quem que estava vivendo esse outro evangelho? Não seria os crentes de hoje da mesma forma? Por que Paulo diz na sua carta, ele disse aos crentes ali da Galácia, que muita gente estava deixando o evangelho que ele pregou, que ele ensinou, e estava voltando para outro evangelho. Qual foi o evangelho que Cristo pregou? Cristo, Jesus de Nazaré e seus discípulos. Foi o evangelho, não é, do reino. Paulo pregava o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Então, quando você faz uma análise do capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 até o 13, você vai ver que Paulo, ele disse aos crentes ali que quem vivesse debaixo da lei de Moisés estava sob maldição, porque Cristo, ele veio para resgatar aqueles que estavam embaixo da lei de Moisés. Ele disse, o apóstolo Paulo, que se alguém estivesse vivendo outro evangelho, esse outro evangelho não seria a liberdade da graça, ou seja, a graça que ele pregava. Então, querido, às vezes eu vejo muitos exegetas, muitos homens que estudam mesmo, não é, a Bíblia e faz uma boa interpretação, outros fazem a interpretação do jeito que eles querem. Ou seja, a Bíblia, ela dá margem para as pessoas fazerem a sua própria interpretação. Então, se você é um bom hermeneuta, se você é um bom exegeta, você entende que Paulo estava dizendo aqui que
já estava sendo pregado outro evangelho na época dele, em que muitos crentes estavam voltando àquele outro evangelho. Quando muitos crentes ou muitos ensinadores dizem que nós do Evangelho Eterno estamos divulgando outro evangelho, esse outro evangelho que Paulo disse não era o Evangelho Eterno. Outro evangelho que ele dizia era aquele pregado antes dele. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio cumprir a lei. Mas Jesus, ele veio abrir uma porta que nem os discípulos entenderam. Então, quando Paulo diz outro evangelho, ele estava falando do evangelho tão amaldiçoado, tão ruim, tão maldito, que prendia as pessoas de novo à lei. Agora vamos fazer um bom análise do capítulo 3 de Gálatas. Vamos ver aqui primeiro o versículo 10. Olha só, Gálatas 3, vamos ver o versículo 10. Todos aqueles que são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vamos ver o versículo 11, 12 e 13. 12 e 13. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Você está vendo que Paulo não diz que pela lei ninguém se salvaria? Ele está falando de justificação. Porque a justificação não se dá no céu, a justificação seria na terra. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, ele vive da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas pela fé vai ter que viver. Cristo ele se inclui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que ficou pendurado no madeiro. Agora observe, querido, o versículo 14 e o 19. Olha só, 14 e o 19. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. O 19. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por intermédio de anjos, pela mão de um mediador. Então você observa, olha o versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crescem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, ou seja, debaixo da lei. Todos vós, filhos de Deus, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Desta forma, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Queridos, vamos ser honestos com nós mesmos. O outro evangelho que Paulo falava, você viu aqui que eu li para você, que pela lei ninguém seria justificado diante de Deus. Pela lei. Você dá uma olhada, querido, no retrato do evangelho que estão pregando hoje. Não é o retrato do evangelho da lei? Não é o evangelho da lei considerado outro evangelho que Paulo estava falando? Preste atenção numa coisa. No evangelho que Paulo pregava, tinha dízimo em dinheiro? Não. Então é outro evangelho. No evangelho que Paulo pregava, tinha campanha? Não. Então o evangelho de hoje tem. Então esse evangelho que eles pregam hoje é outro evangelho. No evangelho que Paulo pregava, tinha ameaça de irem para o inferno se não desse dinheiro para o povo?
para os sacerdotes? Paulo não pregava isso. Então, esse evangelho que é pregado hoje, então ele é outro evangelho. O evangelho eterno, nós não pregamos isso. Nós não falamos de dízimo em dinheiro, nós não pregamos campanha, nós não falamos de ameaça ao inferno. No evangelho que Paulo pregava, tinha obras da lei? Não. Esse evangelho que está sendo pregado hoje nas igrejas evangélicas tem obras da lei? Tem. Batismo em água, que era dos judeus. A Santa Ceia, que é antibíblica, o que tinha era Páscoa judaica, festa ágape, a festa do amor. No evangelho que tem hoje, tudo isso está aí, mas no evangelho eterno não tem essas coisas. Então, no evangelho que Paulo pregava, tinha Santa Ceia? Não, tinha festa judaica. Paulo pregava sobre o quê? Sobre a festa ágape, lá de 1 Coríntios capítulo 11. Mas Paulo nunca ensinou e incentivou ninguém a tomar Santa Ceia, comer pão e comer suco, e tomar suco, dizendo que aquilo ali faz a pessoa ficar limpo para ir para o céu. Não. Então, se a igreja evangélica prega isso hoje, então é outro evangelho, diferente daquele que Paulo pregava. E muita gente não acorda para isso. No evangelho que Paulo pregava, tinha que servir a Deus em templo? Não. Paulo foi uma dos caras que mais disse ao povo que Deus não habitava em templo feito por mão de homem. E o evangelho que se prega hoje? Qual é? Uma das maiores incentivos à doutrina que eles pregam, que você tem que congregar em um lugar chamado de igreja, que eles denominam como denominações, e falam que se você não estiver lá, frequentando lá, aquele lugar, você não é salvo. Então esse é outro evangelho. Porque Paulo diz, Estevão também diz, que Deus não habita em templo feito por mão de homem, como se estivesse precisando de alguma coisa. Atos 17, 24 e 25, Atos capítulo 7, 48 e 49, Hebreus capítulo 3, o versículo 6, fala que a casa de Deus, nos tempos bíblicos do primeiro século, já eram os seres humanos, pessoas. Então, este evangelho que está sendo pregado nas igrejas evangélicas é anátema, é a maldição. Por quê? Porque o crente não consegue enxergar um palmo sobre a eternidade com Deus, que é Deus em nós, trabalhando em nossa vida, em nosso espírito. Outra coisa, o evangelho que Paulo pregava tinha riqueza de líder religioso? Não, muito pelo contrário. Paulo, ali em Coríntios, muita gente usa o texto de 1 Coríntios 9 para dizer que Paulo ele ensinou sobre dízimo. Mentira. Aquilo ali que Paulo ensinou, ele estava ensinando aos crentes a fazer coleta para os irmãos pobres de Jerusalém. Paulo não estava ensinando ninguém a dar dízimo. Paulo nunca incentivou, os apóstolos nunca incentivou a ninguém a levar dízimo em dinheiro, porque dízimo era uma ordenança da lei que terminou junto com a lei de Moisés. No capítulo 10 de Romanos, versículo 4, fala assim: o fim da lei foi Cristo, mas para aqueles que acreditam na sua justiça. Ou seja, aqui em Gálatas 3, Paulo está dizendo que quem vive sob lei de Moisés, vive sob a maldição dela. Nunca poderá encontrar o verdadeiro sentido da palavra evangelho, que seria boas novas. Por quê? Porque estão debaixo de maldição. E quem está debaixo de maldição não consegue enxergar nada sobre a verdadeira forma de adorar e de servir a Deus, que é em espírito e em verdade. Outra coisa, querido, no evangelho que Paulo pregava, não tinha riqueza de líder religioso. Mas hoje, o que mais você vê é os líderes religiosos ficando ricos, ficando milionários, enquanto a igreja, o resto da igreja, o resto do povo
vive em detrimento, numa extrema pobreza, que para sair de casa, para ir a um templo religioso, muitas vezes vai debaixo de chuva, vai a pé, pega ônibus, pega trem, mas não tem o avião que o pastor tem, não tem a BMW que o pastor tem, não tem o carro importado que o pastor tem, não tem o veículo que o pastor tem. Por quê? Porque os líderes religiosos não deixam os crentes, os menos favorecidos, enxergar o evangelho de Deus. Porque o evangelho de Deus não é evangelho do reino. O evangelho de Deus não é o evangelho da graça. O evangelho de Deus, ele ordenou para que o anjo ali em Apocalipse 14, versículo 6, ordenasse ao anjo que espalhasse por toda a terra o evangelho eterno. O que é o evangelho eterno? Se é evangelho, é boas novas. Então, boas novas eternas. E o que é as boas novas eternas? É o reino de Deus estabelecido sobre todas as nações no mundo inteiro. Então, agora, você percebe, irmãos, que os religiosos é que estão vivendo debaixo da lei de Moisés e sob maldição? Será que você consegue perceber isso, meu querido? Toda vez que você vê um líder incentivando alguém a frequentar um templo religioso, a levar dízimo, dinheiro para ele, isso sabe o que é? É o resultado de alguém que está vivendo debaixo da maldição da lei de Moisés. Aprendam isso, pelo amor de Deus. E tenham convicção de que o reino de Deus, ele já foi estabelecido aqui. Não há necessidade mais de você viver tentando agradar a Deus, frequentando um templo religioso. Meu querido, não limite a Deus a uma caixa de sapato. Meu querido ou minha querida, não limite a Deus a um templo religioso. Não limite a Deus a um avião de 40 milhões. Não limite a Deus em um carro importado de 4 milhões. Não limite a Deus em uma moto. Não limite a Deus a uma mansão, a uma viagem para Israel. Deus está dentro de você. Você precisa conversar com Deus? Você precisa conversar com Deus? Ele está aqui, ó, dentro de você. Não pense que Deus está na esquina. Não pense que Deus está lá em Jerusalém. Não pense que Deus está na Catedral do Brás. Não pense que Deus está na Mundial, está na Universal. Não pense que Deus está na Internacional da Graça. Não pense que Deus é assembleiano. Não pense que Deus é batista. Não pense que Deus é presbiteriano. Deus não é adventista. Deus não é católico. Deus não é pentecostal. Deus não é espírita. Deus não é candomblecista. Deus não é isso, queridos. Deus, ele é Deus, ele é o Criador, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele não está limitado geograficamente falando. Parece que quando você ora a Deus, dá a impressão que o crente, quando ora a Deus, Deus precisa pegar o foguete no céu e vir correndo descer até a terra para socorrer alguém. Querido, Deus não é isso. Eu não estou aqui, ó. Na minha frente tem uma árvore fazendo sombra para que eu possa ficar melhor aqui. Atrás de mim tem o mar, o Oceano Atlântico. Na minha lateral tem uma fazenda aqui, uma propriedade particular. No meu lado direito, aqui tem as pedras, não é, desse mar imenso. Você acha que Deus está em qual desses lugares que eu falei? Você acha que eu estou conversando aqui? Deus não sabe o que eu estou falando?
Queridos, é porque, ó, tá vendo isso aqui, ó? Olha o que é um youtuber. Quando eu saí de casa, agora, para ir levar um pessoal numa cidade vizinha, que eu faço Uber nas minhas horas vagas, aqui dentro eu coloquei a minha Bíblia, coloquei o estudo que eu preparei, coloquei o meu pedestral, onde está a minha câmera aqui, coloquei o meu celular, o meu óculos, que eu só uso óculos quando eu estou lendo, quando eu estou dirigindo eu não uso óculos, só quando eu estou lendo. Eu botei isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu falei, quando eu voltar da viagem, eu vou parar no lugar e vou gravar o vídeo. É isso que eu fiz, queridos. Oh, meu Deus, eu me emociono, irmãos, dá vontade de chorar. Dá vontade não, na verdade eu estou chorando. Quando eu comecei o meu canal aqui no YouTube, muita gente disse assim, ó, você não vai conseguir. Muita gente disse, você não vai chegar lá. Muita gente fala assim, se eu fosse você, nem começava. Porque não vai dar certo. Eu falei, não. Agora que eu descobri qual é o meu chamado. Eu fiquei 45 anos e não sabia. Eu achava que o meu chamado era frequentar um templo religioso, era subir num púlpito, era pregar um monte de mentira, porque eu achava que conhecia a Bíblia. Então muita gente me desanimou, muita gente me falou que eu não ia conseguir. E Deus colocou um homem na minha vida, chamado Cláudio Mendes. O irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Teve um estudo que ele ouviu, do irmão Alberto Lírio. E ele falou que esse estudo impactou ele. E ali levou ele a pedir inscritos para o meu canal. Num dia só, num dia, eu acho que eu recebi mais de 400 inscritos a pedido do nosso irmão Cláudio Mendes. Então, queridos, eu estou na minha jornada, no meu trabalho. Eu não preciso de muito dinheiro para viver. Eu só preciso manter os meus compromissos. Eu só preciso manter a minha fé firme. Eu só preciso do seu apoio. Eu só preciso que você veja o vídeo até o final e considere. Então, meus queridos, eu não me desanimei. Estou aqui até hoje e não vou parar, porque eu sei que você que está do outro lado me assiste, divulga o meu trabalho. Eu sei que você gosta, que você entende aquilo que a gente fala. É por esse motivo, irmãos, que eu estou aqui. Eu agradeço a você por estar aí me apoiando. E eu sempre falo, se você quiser me ajudar, se torne membro deste canal. Tem mensagens lá, tem estudos que só os membros do canal é que vão assistir. Agora, se você quer ajudar esse canal, nosso irmão Alberto Lírio, você está vendo o meu dia a dia, como que é, né? Eu, minhas horas vagas, eu faço meu Uber, minhas correrias, né? Então, quando eu tenho tempo, eu gravo meus vídeos com antecedência. E também, se você puder ajudar, na descrição do vídeo está aí uma forma de você me ajudar, não é? Via Pix, colabore, tá bom, irmão? Qualquer quantia. Antigamente eu falava que eu não ia pedir ajuda não, mas depois algumas pessoas me aconselharam, falou, irmão Alberto, se você quisesse ficar rico, você ficaria no sistema. Você saiu do sistema porque você nunca quis ficar bem de vida nas costas de ninguém. Entendeu, irmãos? Então, se você puder me ajudar, me ajude. Ajude a levar essa palavra. E eu agradeço a você. Que Deus abençoe. Você entendeu o estudo, queridos?
Então aqui você percebe, quem vive sob maldição da lei e quem vive falando de outro evangelho é o sistema religioso que aí está, e não nós do evangelho eterno, porque o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão terminou quando Paulo disse que ele pregou o evangelho da graça nos 4 cantos da terra, lá no capítulo 10 de Romanos, versículo 17 e versículo 18, lá no capítulo 1 de Colossenses, o versículo 23, Paulo disse que ele pregou o evangelho nos 4 cantos da terra. E o evangelho que se prega hoje não é o evangelho da graça, não é o evangelho da incircuncisão, não é o evangelho do reino. O evangelho que se devia divulgar é o evangelho eterno, porque as boas novas eternas é o reino de Deus estabelecido sobre toda a terra. Deus abençoe e tamo junto, meu querido, e um grande abraço a todos nossos inscritos. Amém.